Pai, nós te invocamos juntos, todos nós os que aqui estamos, nós os que não estando aqui a nós se unem em espírito, em comunhão, no mesmo desejo de crescer na Tua Palavra. E eu peço em nome de Jesus, por favor, que o Teu Espírito não encontre resistências entre nós, nem sonolência, nem virgens nécias de candeias apagadas, nem nos encontre indiferentes, nem acostumados, e nem tampouco completamente familiarizados com a sublimidade que já não respondemos a ela em nada. Por favor, descasca o nosso ser dessas crostas impermeáveis que vão se formando em nós no curso dos anos. Por favor, nos descasca e até nos despela, se for o caso. Mas a gente precisa voltar a sentir, precisa voltar a se deixar molestar, se inquietar, ser provocado, se sentir desafiado. Pelo amor do Teu nome, acorda cada um de nós do sono, das acomodações interiores, ou das desistências, ou dos cansaços. Por favor, eu quero pedir que Tu não deixes nenhuma torcida que ainda fumega apagar-se. Acende o fogo no coração de cada um de nós e coloca dentro de nós uma fome muito grande, uma sede enorme, uma avidez que venha de Ti, por Te conhecermos mais, por Te provarmos, por nos deixarmos pacificar no Teu amor. É o que eu peço que Tu realizes em nós, também pedindo que Tu nos ponhas a caminho, que Tu nos tires de toda paralisia, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente boa de Deus, boa noite. Quero só avisar que ainda temos 5 lugares aqui à frente, para quem estiver chegando, pode vir e assentar-se, não tenha constrangimento. Aproveite, vem agora, isso mesmo, da visão, estou gostando de ver você e o Diego, sentir firmeza. Podem chegar, todos chegando aqui, ó, maravilha. Isso mesmo, tudo bom? Beleza. Muito bom, tem mais um aqui, mais 2 ali. Então, se alguém quiser se sentir assim, com alma diaconal de igreja antiga, se você vir alguém chegando, indique o lugar, por favor, tá bom? Nós estamos dando sequência ao caminho do discípulo. Nós vimos no primeiro bloco o significado da pessoa de Jesus para o discípulo. E que aquilo não podia ser e nem pode ser resultado de cogitação, nem de elucubração, mas apenas de revelação. Se não houver aquela revelação, que não tem nada a ver com a nossa criação cristã, que não tem nada a ver com a gente ter nascido no maior país católico do mundo, que não tem nada a ver com a sua educação protestante, que não tem nada a ver com a cultura do nome de Jesus no ocidente da terra, mas tem a ver exclusivamente com uma experiência interior e existencial e louca, que transcende a todo entendimento, porque a palavra da cruz, segundo Paulo, é de fato loucura. Para quem se perde, ela passa a ser uma compreensão espiritual para quem recebe revelação. Do contrário, ela é escândalo para judeus e loucura para gregos e gentios. E nós vimos
que o discípulo só é discípulo de fato quando ele recebe esta revelação, que é inexplicável, que não é doutrinável, que não cabe em nenhum pacote, que transcende a todo entendimento, que é uma aceitação por esmagamento de convicção. É como existir no universo. Ninguém nega e ninguém explica. E o universo ainda é finito, absolutamente finitinho. E cada vez a gente vai descobrindo que ele pode se desdobrar em multiversos, em universos invertidos, em coisas as mais diversas, e tudo isso é finito. E eu não entendo. E os físicos que constroem essas teorias e verificam essas pistas também não entendem. Esbarram sempre no que eles chamam de singularidade absoluta. Mas ninguém se suicida por causa disso, por não entender, porque o fato é tão esmagador, inquestionável e inegável, e o fato sou eu, e o fato é você, e o fato é aqui, e o fato é agora, e o fato é a existência, que mesmo não entendendo esta coisa finita que nos assambarca e nos perplexifica, ainda assim nós não a negamos, porque ela é real para nós. O que se espera de uma genuína experiência com Deus em Jesus é isto. Muito mais que isto, porque nós não estamos lidando com o finito, nem com o categorizável. Nós estamos lidando com o infinito, incategorizável. Ora, se eu aceito o esmagamento da realidade do universo simplesmente porque eu existo nele, e ainda que eu não entenda, eu o aceito, do contrário eu me suicido, por que eu tenho que pensar que com Deus seria diferente, se Ele é aquele que não cabe no meu entendimento, se Ele é aquele que não é estudável, se Ele não é matéria-prima de nenhuma observação, e que dele o que se possa receber nos vem da fé por revelação, se crermos no que Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. E o discípulo não começa jornada nenhuma sem ter entendido isso. Só que a gente ficou 2 meses aí. Aí a gente passou para o segundo bloco. Como é que se traduz o chamado discípulo? O negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E a gente viu que era o si mesmo, esse selfie de fantasias impostas, e nós vimos como se dava a verdadeira construção de um eu, que, ao contrário do que se pensa, ele só se consolida se a gente nega o si mesmo, que é um eu fantasioso, e a gente assume o tomar a cruz, que é o que instila em nós, infiltra em nós e vai gestando em nós o eu verdadeiro, que é feito, nós tomamos como exemplo, daquelas 7 declarações de Jesus no alto da cruz, que são rumos de construção total do significado do que seja a consciência de um discípulo em relação a Deus, em relação a si mesmo, em relação ao próximo, em relação aos esmagamentos e perplexidades da existência. Se ele discerne aquilo, o que vai se formando nele é um eu verdadeiro. Surge uma consciência, vai surgindo liberdade, autodeterminação em relação às circunstâncias da vida e submissão feliz à consciência que vem de Deus. Nós ficamos quase 3 meses aí. Aí a gente entrou no terceiro bloco. Há 4 ou 5 quartas-feiras atrás, aonde eu disse, em síntese, que não existe elemento motivacional, poder existencial, para motorizar, para animar, para emular, para provocar essa jornada diária do discípulo, negando o self, que é pegajoso, e tem toda uma construção sistêmica do mundo inteiro, e as
insinuações diabólicas, querendo fazer renascer o culto ao eu que não é, à construção fantasiosa que me é imposta. Para eu resistir isso e continuar absolutamente comprometido com a construção de uma consciência que de fato vai me fazer parecer com Jesus, porque o fim do caminho é esse, é segui-lo para irmos sendo transformados na imagem dele pela obra cotidiana do Espírito Santo em nós. Para que isso acontecesse, teria que haver o poder da transcendência no coração. E aí nós vimos que depois que Jesus ensina isso aos discípulos, o que ele diz a seguir? Depois de ensinadas e ditas essas coisas, Jesus disse que alguns deles não passariam pela morte sem que tivessem a experiência daquela avant-première do reino de Deus. E aí, cerca de 6 ou 8 dias depois de proferidas estas palavras, ele os leva ao monte onde aconteceu a transfiguração. Aí nós vimos que esse elemento da transfiguração, que vem carregada de glória, porque o que se diz é que Moisés e Elias falavam com Jesus acerca da partida que ele estaria para cumprir em glória em Jerusalém. Ou seja, é Gálatas 6, eu não me glorio em nada a não ser da cruz de Cristo, é glória, essa é a glória das glórias. Agora, o que eu lhes disse é que essa introdução no mundo da transfiguração, da transcendência, da percepção do reino, que tem a ver com a glória de todas as coisas. A natureza é glorificada na nuvem que se ilumina, na face de Jesus que brilha. A cultura humana é redimida, é usada nas vestes que ficam mais resplandecentes do que a luz. A história inteira da revelação, Moisés, Elias, fazem a sua convergência total para afirmar em Jesus. A presença da glória de Deus, sem nenhum pacote doutrinário, está ali manifesta. É o Pai que fala, este é meu Filho, é o Filho que está presente em glória, e é a glória, a Shekinah de Deus, o Espírito de Deus presente em tudo, afirmando uma única coisa: sigam a Jesus, a Ele ouvi, este é o meu Filho a quem eu amo, a Ele ouçam. Esse é o elemento de introdução de glória existencial que tem que haver no coração do discípulo para que ele carregue a cruz e não desista nunca, não se conforme nunca com si mesmo. E se renove todos os dias pela renovação e transformação da sua mente, sem a catapulta da glória, como diz Paulo, eu repito, em Romanos 5, sem que a gente se glorie na esperança da glória de Deus, sem que a gente fique invadido pela certeza da nossa vocação eterna, sem que a gente transcenda a morte, sem que a gente transcenda a história, sem que Moisés e Elias simplesmente entrem no pacote para a gente saber que o que nós temos dentro de nós é maior do que a própria história, se projeta para a eternidade, sem que isso se estabeleça em nós. Paulo diz, ninguém aprende a se gloriar na esperança da glória de Deus, que é o que vai dar a nós a energia existencial para todo bom combate, para completar a carreira e guardar a fé, que é aquela jornada que, quando se aprende em se gloriando na glória de Deus, aprende-se que ela produz todos os ciclos da nossa evolução espiritual. Produz perseverança, produz experiência, produz esperança, produz o derramar do Espírito Santo no nosso coração, tirando dúvidas, confusões, estabelecendo a certeza, o espigão, a âncora eterna em nós. Aí nós vimos, na quarta-feira retrasada e na quarta-feira passada, mais alongadamente na quarta-feira passada, que no meio disso tudo surge uma grande tentação. É a tentação do involucramento da glória, da experiência do sublime e do transcendente,
que aqui se caracteriza pelo façamos aqui, Senhor, 3 tendas. Uma será para ti, outra será para Moisés, outra será para Elias, sem saber, porém, Pedro o que dizia. O texto de Marcos diz que eles estavam aterrados. Era perplexidade, admiração e, ao mesmo tempo, aquela vontade abobalhada, pagã, humana, de tentar não perder a experiência, frisá-la. Tá! Vamos brincar de estátua com a transfiguração. Tchá! Para aí! Vai pegar a câmera, João. Corre, Tiago, vamos fotografar essa. Tem que preparar o som. Chama os caça-transfigurantes, não são os caça-fantasmas. Para botar todos os detectores e a gente guardar essa cena para sempre. Essa viagem do Façamos as 3 tendas, a gente viu que ela é a grande tentação mental, é o grande projeto mental pagão que nos acompanha sempre, mesmo na experiência da transcendência, da glória e da transfiguração, porque a insegurança humana não quer andar pela fé. Ela quer ter 3 tendas, ela quer saber o endereço. Olha, na hora que eu quiser achar Jesus, eu sei onde ele está. Na hora que eu estiver precisando, quem sabe, de uma consulta veterotestamentária, eu sei onde é a tenda de Moisés. Se eu estiver precisando de uma energia existencial de macheza brutal, estilo Elias, eu sei onde é a tenda de Elias. Agora, andar pela fé, não. Deixar Elias para lá, Moisés para lá, a nuvem para lá. Qualquer coisa para lá e dizer eu tenho tudo, porque eu tenho Jesus. A nuvem está aqui é por causa de Jesus. Moisés está aqui é falando com Jesus. Elias está aqui é falando com Jesus. O Pai, quando fala, diz, este é meu filho. Então o assunto do universo inteiro é Ele. Eu tenho tudo. As coisas vão, as coisas vêm. Se Jesus está em mim, nada do que veio chegou, nada do que se foi, se perdeu, eu tenho tudo. Até isso se instalar na gente é muito difícil, porque só se o justo estiver com a determinação de andar pela fé. Todos os dias. Do contrário, se ficar bom demais, ele já vai dizer, façamos 3 tendas. Se ficar muito bom, ele quer fazer 3 tendas. Ele não quer fazer 3 tendas quando está muito mal. Vamos fazer uma tenda para o diabo, outra para o Belzebu e uma outra aqui para a Pombagira. Não! Vamos fazer uma tenda para o oficial de justiça, uma outra para o juiz que não gosta de mim e uma outra para o promotor que me odeia. Não, ninguém faz. Vamos fazer aqui 3 tendas. Uma será para a amante do meu marido, outra para o meu marido, outra para mim. Não. De jeito nenhum. Nessa hora é uma tenda só e olhe lá. Dependendo do caso, eu fico só e sai todo mundo. Agora, se tiver tudo muito bem, vamos fazer 3 tendas. Não vamos mexer, não vamos mexer. Porque parece que a gente vai perder a glória. Vai evaporar. E a gente tem que manter. Parece que a gente teve alguma coisa a ver com aquela construção. Parece que nós é que ajudamos a produzir com fole a nuvem. Joga purpurina, Tiago. Pelo amor de Deus. Não teve nada a ver comigo, não teve nada a ver contigo, só tem a ver com Jesus. Por que eu vou querer congelar a cena? Ele é incongelável, o meu chamado é para segui-lo, não é para parar em lugar nenhum, fazer tenda em lugar nenhum. Mas a nossa tentação sempre foi e sempre será esta. Vocês viram como todos os movimentos de avivamento espiritual se perderam fazendo 3 tendas? O negócio começa a ficar gostoso, aí já diz assim, tem que cantar aquele hino.
Porque o Espírito Santo se manifestou naquele dia, na hora que você estava cantando aquele hino. Aquele é o hino da bênção. Aí vão cantar aquele. Vocês nunca estiveram nesses lugares? Agora, chegou o irmão, aleluia, chegou o irmão Antônio. Porque naquele dia, naquela vigília, quando o irmão Antônio disse, ó, que bala boa, veio toda a graça de Deus sobre nós. Chegou, o irmão Antônio chegou, o irmão Antônio, aleluia. Aí vai chegar, o pregador especial é um homem que já abençoou milhares, curou não sei quantos, e sexta-feira estará conosco, e o Senhor fará todas as coisas. Aí vai todo mundo ali, certo de que hoje é o dia, agora, é agora, e tem que ser por esse homem, tem que ser por este homem, será por este homem. Ou como aquelas pessoas que passaram a minha vida inteira me atormentando e atormentando os seus maridos, eram mulheres em geral, dizendo, pastor, ele é duro, mas eu fico dizendo a ele, olha, no dia que você ouvir o pastor Caio, você vai se converter. Você não vai aguentar e vai se converter. Aí chega e diz assim, e hoje eu consegui trazê-lo, está aqui para lhe ouvir, aquele cara pau da vida, chateado, brutalizado, me olhando com ódio, dizendo, o que vier de você eu rejeito. Porque a mulher fez 3 tendas e uma era para mim. E ela achou que o Espírito de Deus estava enquadrado ali. E que eu era um megafone de Deus, que ela podia acionar e ia acontecer. E que se a voz chegasse lá no ouvido do pobre, do ouvinte, um milagre se estabeleceria. O que é isso, senão uma mente que pensa com a categoria do confinamento das 3 tendas? Em tudo. Então 3 tendas é a coisa mais fácil de fazer. 3 tendas para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, aí a doutrina da Trindade. E 3 tendas para o pacote da salvação, 3 tendas para predestinação, para presciência e para onisciência. 3 tendas. A construção do cristianismo todo foram 3 tendas, a gente viu. Aí paramos aí. E vocês viram que eu gastei esses 25 minutos iniciais só recapitulando até aqui. Começou então, tá bom? Vamos ficar em pé? Vocês pensaram que eu estava acabando? Não me proponham fazer 3 tendas, mas daqui a meia hora a gente termina. Agora, para poder entender bem, tem que não ter esquecido a viagem, do contrário, a gente perde tudo. É como quem acorda no meio da estrada se sentindo abduzido. Meu Deus, perdi meio dia de viagem. A última memória que eu tenho foi de manhã e agora eu estou aqui, não sei nem o que é isso. É você, sem recapitulação. Vamos abrir aqui Mateus, no capítulo 17. Eles já tinham aberto os olhos e visto só Jesus. O verso 9 diz, e descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus, a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite de entre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram, por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. E quando chegaram para junto da multidão, aproximando-se dele um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos e eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado.
Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível, mas esta casta não se espelhe, senão com jejum e com oração. Podem assentar-se. Foi só uma levantada para descansar. Olha só. Eles estavam lá no alto do monte e a coisa toda, do ponto de vista da interpretação de Pedro, ao final, estava reduzido a façamos aqui 3 tendas. Quando essa declaração é feita, o processo inteiro é interrompido. E aí, quando eles abrem os olhos, estão sozinhos com Jesus. Aí Jesus diz: vamos descer. Provavelmente a noite já tivesse mais do que avançado e as primeiras luzes do dia começassem a despontar. E no caminho, descendo, provavelmente para a cidade de Cesareia de Filipe, lá embaixo, Jesus diz aos seus discípulos: olha, não contem a ninguém o que aconteceu aqui hoje à noite. Não contem a ninguém. Pedro, Tiago e João. Os caras tinham visto Moisés, Elias, Jesus com o rosto transfigurado, a roupa glorificada, shekinalizada, enfim, tinham visto aquilo tudo. Aí chega Jesus e não contem nada para ninguém. Isso é colocá-los à prova. Uma prova diferente. Uma vez Deus disse a Abraão: pega teu filho, leva ao monte e mata. E Abraão pegou, levou e matou, do ponto de vista subjetivo. Só não matou porque foi impedido objetivamente de o fazer. Agora é o contrário. Eles vão ao monte, é o anti-Monte Moriá, é só transfiguração e glória. A religião depois resolveu fazer uma tenda lá no Monte Moriá, estão brigando por ela até hoje. Em cima lá do lugar onde era o Monte Moriá, tá o Domo da Roca, onde era a esplanada do templo de Herodes o Grande antes de Salomão. É história de fixação em tenda. Mas, pois bem, na realidade, Jesus chega e diz a eles: agora, nós estamos descendo esse monte, vocês viram tudo que viram, não contem nada a ninguém. Aí começa uma provação que a gente vai encontrar com ela, provavelmente daqui a um mês. Mas eu só queria que vocês guardassem o significado, o eco, o movimento emocional, existencial, dessa fala de Jesus no coração desses 3. Porque a gente vai ver o que isso causou neles daqui a um pouco mais para frente. Não conteis a ninguém a visão até que o Filho do Homem ressuscite de entre os mortos. Era uma referência muito clara. Em Marcos se diz que quando eles ouviram isso, alguns perguntaram entre si: o que será que ele quer dizer com esse negócio de ressuscite de entre os mortos? Mas a seguir, ao invés de perguntarem o que eles estavam debatendo entre eles, eles perguntaram foi uma outra coisa. Escuta, dizem que Elias vem primeiro, cadê Elias? Porque na realidade, como eles não podiam contar nada quando eles descessem, do que eles tinham visto, eles queriam pelo menos contar alguma coisa, né? E como não adiantava saber o que era esse ressuscitar dos mortos, porque eles não iam poder falar do assunto até que o assunto virasse realidade, eles queriam, depois de ver tanta glória, ter uma história para contar na descida. Aí, é claro, aí vem com essa coisa: olha, é Elias, vamos perguntar de Elias?
Todo mundo quer saber de Elias. Quando é que vem Elias? Quem sabe a gente tem um furo de reportagem. Escuta, Elias, aí Jesus responde e não diz nada. É verdade. Elias vem primeiro mesmo e restaurará todas as coisas. Aí o pessoal, oba, então cadê o Elias para restaurar tudo? E o senhor já chegar na boa, não ter mais essa conversa de morte, de ancião, de cuspidela, de tapa, de espancamento, de Mel Gibson em Jerusalém. Nada disso batendo no senhor. Já chega Elias, restaura tudo. E a paixão de Cristo, de fato, é o romance de Jesus chegando lá na boa. Cadê o Elias? Aí ele disse, em verdade eu também vos digo que Elias já veio e fizeram tudo o que quiseram com ele e não reconheceram. Aí os deixou em estado de choque. Elias vem primeiro e restaurará todas as coisas. Elias já veio e pintaram e bordaram com Elias e Elias não restaurou nada, ou restaurou ou não restaurou. Elias veio para restaurar. Mas fizeram tudo com Elias. Elias restaurou ou não restaurou? E Jesus não disse nada. Simplesmente nada. Eles só entenderam que podia ser João Batista. Mas também já tinha um monte de gente que dizia que Jesus podia ser João Batista. Dizer que João Batista podia ser Elias era besteira. Aí eles desceram com aquela informação preciosa. Ele vem e restaurará. Aleluia! Não, ele já veio e fizeram o que quiseram com ele. É? É. E aí? E aí não, vamos descer. Não explicou mais nada. Aí chegam lá embaixo. E o Evangelho de Marcos, no capítulo 9, narrando o mesmo episódio, nos diz algo extremamente interessante. Sabe o que nos diz? Que quando eles chegaram lá, encontraram foi um bate-boca dos escribas discutindo com os discípulos que tinham ficado lá embaixo, a turma do vagão da segunda classe que não subiu na transfiguração, pessoal que não foi para a cabine superior do jumbo, o pessoal que não foi convidado pelo piloto para ir no cockpit do Concorde, os que tinham ficado lá na rabeta, que era outra moçada, Judas entre eles, não é para menos que Judas fosse meio ressentido, né? Judas entre Judas, Tomé tinha que dizer, eu não vi nada, nunca me chamam. Toda vez que acontece eu não tô. Aí, pô, bem, a moçada que tinha ficado lá embaixo tá lá. E com eles uns capirotinhos educados, instruídos, elitizados, intelectualizados, chamados escribas. Enchendo a paciência deles, na frente do povo todo. Sabe por quê? Porque eles tinham tentado expulsar um demônio de um garoto, que aqui em Mateus é descrito como lunático, mas a descrição nos três evangelhos é a mesma. Ele era lançado por um espírito, ora na água, ora no fogo. Ele tinha compulsões autodestrutivas, era capaz também de que isso terminasse num surto de expressão aparente de uma epilepsia, de um estado convulsivo. E aí, os discípulos tinham tentado a noite inteira expulsar o demônio desse menino e não conseguiam. Sai, não sai. Sai, não sai. Sai, não sai. Enquanto está aquela moçada lá dizendo, façamos aqui 3 tendas, tinha um outro grupo de irmãos lá embaixo, numa experiência de desfiguração. De desfiguração. E ainda com uma audiência requintada, VIP, de escribas. Se um bando de professor de seminário incrédulo, totalmente, vendo os carinhas ali expulsando o demônio. E o demônio dizendo, não sai não. Aí sai, não sai. Imagina só a conversa dos escribas com esses discípulos. A onda que esses caras estavam tirando. Os ritos que eles estavam propondo.
Ah, assim também não tem que fazer o rito do rabino tal. Porque vocês estão pensando que foi Jesus que inaugurou a era de exorcismos no mundo ou em Israel? Pelo amor de Deus! Desde que mundo é mundo, tem exorcismo. Seja ele de luz, seja ele de trevas, seja ele de macumba, seja ele de palavra da vida. Mas as pessoas tentam expulsar coisas e tem gente que ganha dinheiro com isso. Sempre ganhou. É um bom negócio. Quando Jesus expulsou aquele demônio do homem que era gago e que era surdo, e o demônio saindo, o homem passou a ouvir e a falar, e que disseram que ele tinha expulsado demônios pelo poder do maioral dos demônios, que era Belzebu, o que Jesus disse? Ora, se eu estou expulsando demônios pelo poder de Belzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Significando dizer que já há muito em Israel havia pessoas que se dedicavam a tentar libertar pessoas de tormentos espirituais, como acontece em qualquer cultura da terra, da tribo mais primitiva às sociedades mais sofisticadas. E se foi em Nova York, o nome do exorcista hoje é psicanalista ou coisa do gênero, mas é para exorcizar bicho, demônio da alma, do interior. Então, estão lá eles dizendo, sai! E o demônio não sai, e os escribas fazendo o que quisessem, tirando a onda que desejassem, usando o sarcasmo que pretendessem. O fato é que tinha sido uma noite de duplo tormento. De um lado, o demônio renitente. De outro lado, os escribas opressivos. Aí Jesus vem chegando e vê essa cena. Vem chegando e vê essa cena, e o texto de Marcos diz que é Jesus que vai logo tomando a palavra, porque quando o povo viu, o reconheceu e correu na direção dele. Alegres de que ele tivesse chegado também, pudera, depois de uma noite inteira naquele sai, não saio, sai, não saio. Aleluia, ele chegou. Aí Jesus não esperou nada para além da alegria deles, foi incisivo, perguntando logo aos escribas, escuta, o que vocês querem com eles? Eu acho isso super legal. Jesus vir chegando e vendo os escribas tirando aquela onda, oprimindo os coitadinhos que não estavam conseguindo realizar o que estava sendo deles demandado, e Jesus não se impressiona nem com a alegria do povo, ele vai direto nos escribas e pergunta, o que é que vocês estão querendo com eles? Aí isso aí alguém fala, é que aquele homem trouxe o filho. Aí no texto de Mateus, já se pula essa parte, já chega o homem mesmo dizendo, é que eu trouxe o meu filho. E pedi aos teus discípulos que o libertasse. E descreve o quadro, mas eles não puderam. Aí Jesus diz, ó geração incrédula e perversa. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me o menino. E eles o trouxeram, e diz o texto que os demônios, ao verem a Jesus, agitaram o menino intensa e fortemente, o convulsionaram no chão, e Jesus disse, sai dele e não voltes nunca mais para ele. Esse aí ficou liberto para sempre mesmo. Saia dele e nunca mais voltes para ele. Chega. Acabou de brincadeira de ioiô demoníaco na vida dele. Sai e não volta mais. Bye bye. Eu sou aquele que abre, ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Quem é que vai entrar aqui agora? Quem falou isso foi o mais valente. E acabou a história. Aí Jesus pega os discípulos e se retira. No meio dessa história ainda tem aquela declaração linda do pai do garoto, que chega numa honestidade de consciência de pouca fé e diz, Senhor, se tu podes, liberta o meu filho.
Aí Jesus diz, se podes, tudo é possível ao que crê. E vira-se para ele e diz, tu crês? Aí ele diz para Jesus, ó Senhor, ajuda-me na minha pouca fé. E Jesus pega a pouquinha fé dele, porque não interessa muita fé nem pouca fé. O que tem que haver é toda a verdade. Ajuda-me na minha pouca fé. Aí o Senhor disse, olha, tá feito. Sai, bicho. E acabou. Aí vai saindo com os discípulos. E os discípulos chegam para ele em particular. Em todos os textos se diz que essa é uma conversa particular. Isso era um mico que eles não queriam pagar publicamente. Já tinham sido oprimidos por escribas, por demônio, já tinham passado uma vergonha danada de sai, não saio, sai, não saio. Aí eles chegaram em particular. Diferentemente de Pedro, Tiago e João, que estavam loucos para fugir do particular, loucos para botar a boca no trombone, nem conto para vocês, bom mesmo foi lá em cima, oh aleluia, é pena que a gente não pode revelar todas as coisas, foi uma coisa particular que ele botou nos escaninhos dos nossos corações. Vai haver um dia chamado o dia da ressurreição, depois desse dia ele disse que a gente pode abrir a boca, antes não. Eles estavam loucos para falar. E os que tinham ficado embaixo, loucos que ninguém ouvisse o que eles tinham para perguntar. Vocês vejam como, num mesmo grupo de discípulos, a vida muda tanto em tão pouco tempo. Tem um grupo aqui que teve uma experiência fundamental para nos ensinar o significado da glória e da transcendência na animação do coração do discípulo para o prosseguimento da jornada. Mas isso não os coloca na categoria nem na posição dos que receberam a positividade total, porque para cada transfiguração corresponde uma tentação. E não os coloca numa situação de uma experiência melhorada, superior, do que a daqueles que ficaram lá embaixo. Cada um leva a sua própria cota e cada uma delas tem o seu custo e cada uma delas tem o seu benefício. De modo que no fim, aquele que viu a transfiguração não terá visto além. E aquele que não viu a transfiguração não terá visto de menos. Porque aquilo que experimentaram os que não viram a transfiguração será útil mais tarde aos que viram a transfiguração. E aquilo que os que viram a transfiguração perceberam será útil mais adiante para aqueles que tinham passado a noite inteira naquele perrengue. De modo que Deus distribui com todos, não só variedade de dons, mas de experiências, para que seja na soma desses encontros que todos nós nos edifiquemos e, mais do que isso, para que ninguém se baste, para que cada um precise da experiência que o outro teve. A de Pedro, Tiago e João foi aquela e quase acabou muito mal. E serviu de paradigma de doença e de proposta de arquitetura mental, ideológica, teológica, doutrinária, existencial, para a cristandade toda, como a gente viu quarta-feira passada. Já esses que ficaram aqui na base do monte, aprenderam a sua própria lição, mas até também a lição deles, estranhamente, nos últimos 300 anos da história do cristianismo, foram as lições que se industrializaram para a deformação e para a perversão da fé, e especialmente no século XX, foi a versão que foi industrializada e que hoje, entre nós, ganhou a alcunha de neopentecostalismo, com toda a maluquice que daí surtou e surgiu para o resto da comunidade dos discípulos. Mas em cada uma das duas experiências tinha positividade e negatividade. Agora, eles chegam para Jesus, os que não queriam, nesse momento, falar em público, o pessoal que tinha pagado o mico a noite inteira, e diz assim, Senhor, por que a gente não pode expulsar?
o senhor não calibrou o poder que deu pra gente? Faltou um calibre a mais? O que foi? Estava faltando o quê? O óleo estava pouco amarelado? Como um amigo lá em Manaus, há 35 anos atrás, que chegou para mim, para papai, e disse: olha, eu arranjei um óleo no Paraná, que é um óleo maravilhoso para curar doente e expulsar demônio. Ele foi curtido, ele diz, não sei quantos meses sob a mão de um profeta. Ele se ajoelhava e curtiu até ele ficar assim amarelinho escuro. Então agora é o seguinte, irmão Caio, se quiser expulsar demônio que estiver dando trabalho, pega uma gotinha e bota na língua do bicho, que é bater e vomitar e ficar livre na hora. E passa no doente que também. Agora não põe esses olhos assim meio aguados, que não tem muito poder de cura. Tem que ter assim aquela concentração. Vocês vejam como é que macumba de crente é de todo tipo, é piedosa, é não sei o que, é no olhinho, não é no frango nem na cachaça, mas é o óleo preto, que é o mais forte. Mas está presente em tudo. Então chegaram lá eles e disseram: Senhor, mas por quê? Faltou calibre? Faltou o quê? Aí Jesus respondeu a eles e disse a eles que, de fato, aquela tinha sido uma luta renitente, que não tinha acontecido nada por uma razão simples. Por causa da pequenez da fé deles. Por causa da pequenez da vossa fé. E o pobre do homem, que era o pai do garoto possesso, é que chegou com a grande sinceridade de dizer: Senhor, eu não tenho essa fé toda, mas ajuda-me na minha pouca fé. E os discípulos, em momento algum, tiveram coragem de chegar e dizer: Jesus, socorre a gente, porque a nossa fé, ó... Não, ainda foram dizer: por quê? Sabe por quê? Pedro, lá em cima do monte, tinha querido fazer 3 tendas. Isso era uma técnica de contenção de mágica. É a caixa de Pedro, de Pandora de Pedro, com Jesus, Moisés e Elias. Vamos ficar aqui, fechar. Lá embaixo, a questão era igualzinha. Era a sensação de que eles tinham ganho um poder. O simples fato deles andarem com Jesus, agora serem discípulos. Siga-me, sigo sim, vamos lá. A gente já sabe quem é o Senhor, concordamos com Pedro. Senhor Cristo, Filho do Deus vivo, tudo mais. Vamos lá. É pensar que essa coisa está contida. Pedro, Tiago e João pensavam que podiam aprisionar numa tenda. Esses outros pensaram que eles eram os portadores. Mas é tudo a mesma ideia pagã. Aí chegam e perguntam, e Jesus diz: foi por causa da pequenez da vossa fé. Lá em cima Pedro queria fazer 3 tendas por causa da pequenez da fé, que não acreditava que quem tem Jesus tem tudo. Aqui embaixo é a pequenez da fé, que pensa que quem andou com Jesus, ouviu falar de Jesus, aprendeu com Jesus, viu alguma coisa, aprendeu a técnica. Mas não necessariamente tem a ver com fé. Aí ele chega e diz: foi por causa da pequenez da vossa fé. Mas eu vos digo que essa casta não sai senão com jejum e oração. Aí a gente fica logo pensando naquela casta do demônio que deixava o garoto cair na água, no fogo, não sai senão com jejum e oração. Ora, como é assim, se Jesus disse que o demônio só não saiu por causa da pequenez da fé deles? Então a casta que não sai senão com jejum e oração é a casta dessa fé pequena. É a casta das 3 tendas, é a casta dessa fezinha que acha que aprendeu a técnica e que agora tem um poder mágico, uma alquimia, um nome, tudo isso que a gente vê em volta. Esse é que é o grande diabo. O grande diabo não é aquele que assola os pobres coitados. O grande diabo é esse que fica nos discípulos como certeza que não decorre de relação com Deus, como poder que não advém de dependência de Deus, como sensação de superioridade espiritual sobre o mundo espiritual apenas por causa da filiação ou do pertencimento ao suposto clube de Jesus na terra.
Mas é tudo doença da mesma tentativa de controle, de 3 tendas, de manutenção. Essa coisa aí, gente, tem que ser quebrada em nós com muito jejum e oração, porque demônio sai em nome de Jesus. Tem uns que são mais renitentes, às vezes até por falta de sabedoria de quem está lidando no processo. Tem gente que instiga mais o demônio do que liberta o possesso. Essa que é a verdade. Aí daí fica mais demorado. É um burro querendo expulsar um demônio, fica complicada dessa, ninguém se entende, né? Desculpa a brincadeira. Mas foi bem, tem gente que instiga diabo, não liberta processo. O cara já está ficando livre, aí lembra mais uma. Ah, você foi incestuoso com a sua irmã, o diabo te pegou por causa de culpa, aí o cara... Não, nem deixa o bicho sossegar. A vontade é alongar a possessão, não é? Porque senão não dá tempo de chamar um intervalo comercial. Espera aqui, demônio, que nós vamos para o intervalo e voltamos já, como a gente vê na televisão muitas vezes. Pois bem, na realidade, nós estamos aqui diante do enfrentamento de um diabo de subjetividade que se instala de modo muito semelhante àquele que na perplexidade de Pedro, Tiago e João sugeriu a construção das 3 tendas. Lá era para não ter trabalho de andar pela fé, a gente já sabe onde está. Aqui a gente não precisa nem se preocupar, como a gente anda com ele, o negócio todo segue conosco. E isso se instala em nós, gente, com uma facilidade extraordinária. Extraordinária. Imensa, enorme. Sem que a gente perceba, a gente cai dentro de uma coisa dessa. Agora, o interessante é a viagem dos 2 grupos. Vamos olhar para os 2 grupos agora. Hoje eu estou só contando a história, como se estivesse contando para os meus filhos e netos. Na quarta que vem a gente vai entrar nas lições mais sérias disso aí. Hoje é o panorama. Olha os 2 grupos. Em Pedro, Tiago e João, da experiência, com tudo que eu já narrei, e mais essa pulsão de... Pena que a gente não pode. Pena que a gente não pode. Pena que a gente não pode. Aí lá vem eles. Aqui tem esse outro grupo. Ai, meu Deus. Cadê Jesus que não chega? O que deu errado? Puxa vida, a gente tinha que ficar pagando esse mico. Aí chega e ainda tem os escribas. Enchendo a paciência deles. Os caras estavam com um ódio danado. Não dá para expulsar demônio com tanto ódio de escriba. Assim. Os grandes demônios da parada eram os escribas. Que era aquele bando de capiroto, desconcentrando todo mundo, relativizando tudo. E eles não conseguiam nada a noite inteira. Aí chegam Pedro, Tiago e João com aquele rosto bioluminescente. Sim, com sequela de transfiguração. Não tinha mais luz nenhuma, mas tinha aquela vontade que fosse. Chegando. E os coitados aqui em estado de perplexidade. Esses não querem dizer o mico que pagaram. Aqueles estão doidos para contar a glória que viram. São todos irmãos esses grupos, em estados diametralmente opostos, andando com Jesus. Andando com Jesus. No mesmo caminho. Sofrendo da mesma doença com sintomatologia diferente. Porque as circunstâncias eram só distintas. O que é que isso nos ensina? O que é que isso traz para nós? O que é que isso provoca em nós?
Que tipo de sentimento você tem quando essa história lhe foi contada, esses dois grupos foram montados e eles fazem parte da mesma comunhão de irmãos? Número 1, isso nos diz que não existe nenhum estado espiritual num grupo de discípulos que seja necessariamente superior ao do outro. Porque quem vem da transfiguração vem com tentações até maiores do que quem passou a noite inteira na frustração daquele vale. Segunda coisa, é que em todo vale há lições que só se aprende no vale e jamais numa experiência gloriosa. A terceira lição é que existem experiências gloriosas que carregam a sua glória, mas que pela própria manifestação da sua gloriosidade, elas correm o risco de se transformar numa perversão gloriosa dentro de nós, num narcisismo espiritual produzido pelo choque do sublime em nós, que não tenha porventura encontrado em nós a sobriedade que Jesus esforçou a ter, embora eles não tivessem dentro deles. Quero dizer, vocês não vão contar nada para ninguém. Não existe testemunho de transfiguração a dar. Quem dá testemunho de transfiguração se desfigura enquanto conta. É para guardar no coração. Agora, quem tem a coragem de contar sua própria desfiguração, provavelmente se transfigure enquanto confesse. Para cada grande bênção na vida humana, existe uma tentação correspondente. Para toda tentação na vida humana, existe um livramento glorioso correspondente. De modo que trevas e a luz são a mesma coisa. Assim como a montanha da transfiguração e o vale da possessão, no fim, ambos, juntos e somados, vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, se eu estou no caminho do discípulo, eu vou ter que aprender a experiência dessa bipolaridade. Eu vou ter que aprender a experiência da glória e eu vou ter que aprender a experiência da impotência. Eu vou ter que aprender a lidar com Moisés e Elias sem ficar perplexificado. E vou ter que aprender a lidar com demônios sem achar que o poder é meu. Continua a ser tudo graça e poder de Deus. Agora, nós veremos a inevitabilidade na existência de que essas experiências aconteçam do jeito que aconteceram. Não existe a possibilidade de uma uniformidade numa caminhada grupal de discípulos. Tem uns que, como eu disse há um mês atrás, já fizeram uma viagem mais adiantada. Ele convidou esses três por razões de personalidade, de identificação, de substância para aquele tipo de experiência, ou quem sabe do oposto, por serem os três mais carentes de terem aquele tipo de invasão chocante e estuprante da glória de Deus. Ninguém sabe. Às vezes a gente fica pensando que a manifestação gloriosa chegou porque o cara estava preparado para ela. Não, ele só era o mais carente de todos. Sem ela, ele não teria o dia seguinte. Ou a gente fica pensando que uma noite inteira no perrengue é mau humor de Deus com o grupo que ficou lá embaixo. E não tem nada a ver com isso. As trevas e a luz são para ele a mesma coisa.
o que a gente aprende é o fluxo dessas alternâncias, de que tem uns no vale e tem outros na montanha. Logo adiante a gente vai descobrir que o povo da montanha viu glória gloriosa, mas também ficou cego pela luz. Ou entrou num processo de encandeamento, como a gente diz lá no norte, quando bota a lanterna na cara do bicho no meio do mato e ele fica encandeado. Vocês já viram? Alguém já caçou com lanterna? Você joga assim na cara do bicho, ele frisa. Ele não vê nada, aquele negócio ali na cara dele está entre os olhos. Pô! Então, num processo grupal como esse, tem gente em todas as fases. Agora, o que a gente precisa saber é o seguinte: não existe ninguém na jornada que esteja fazendo a fase mais básica desse entendimento que não tenha privilégios especiais justamente por isto. E não existe ninguém que esteja vivendo em fases supostamente mais adiantadas, e eu digo supostamente porque tem a ver só com equívoco ou com as nossas suposições interpretativas. Gente que esteja vivendo supostamente essa fase mais adiantada e superior, que correspondentemente a ela não venham implicações enormes. Resumindo, eu queria só dizer o seguinte: não é à toa que o momento mais depressivo da vida de Elias seja sucedido do momento mais glorioso da existência dele. Cai fogo do céu e o bicho corre para um buraco para se esconder. Mais do que isso, se a gente observar na experiência existencial narrada na Bíblia, a gente vê com regularidade que, correspondentemente a grandes picos de percepção, surgem momentos abismais, estranhos e aparentemente paradoxais, mas que eu lhes digo, são justamente nesses momentos em que as coisas são processadas para o nosso bem. Porque se a glória não sofrer o encaramento da impotência, eu lhes digo uma coisa: se o querubim da guarda, sem tentação, sem sedução, sem diabo do diabo, sem nada, surtou diante do trono de Deus, imagina nós, seres caídos, relativizados, tentados o dia inteiro. Para nós, mais do que nunca, para cada glória e revelação tem que corresponder à experiência de uma impotência. É daí que vem o equilíbrio da nossa salvação, da saúde do nosso caminhar e do nosso andar como discípulos de Jesus. Glória e impotência são essenciais na manutenção do equilíbrio existencial e psicológico de cada um de nós na vivência dessa espiritualidade, que eu disse é a espiritualidade do reino, a espiritualidade do discípulo. Na quarta-feira que vem, eu quero agora juntar esses pacotes e quero ver e olhar o aspecto da espiritualidade, do caminho do discípulo, como é que esses elementos se juntam, quais são as temáticas que eles se fundem para forjar como um elenco de percepções espirituais que a gente precisa ter na vida enquanto caminha essa jornada que vem da consciência de quem é Jesus para nós mesmos, que se instala como decisão de transformação de vida, de abandonar o self fantasioso, abraçar o eu, que se forja no caráter de Jesus, conforme a cruz. E ir adiante, aprendendo a nos gloriarmos na glória de Deus, para que também aprendamos a nos gloriar nas próprias tribulações. Vem da transfiguração para o vale da impotência. E tudo isso segue uma lógica espiritual que condiz com
todo do ensino do Novo Testamento. É por isso que quando eu prego o Evangelho, eu não fico preocupado em ficar dizendo Mateus 3,27, Colossenses 2,18, nem nada disso. Eu quero que vocês entendam o espírito do Novo Testamento. E eu acho que pela misericórdia de Deus a gente vai vendo que as mesmas verdades são apresentadas apenas com cenários diferentes, indicando todas a mesma direção. Na quarta-feira que vem, a gente prossegue. Amém? Vamos ficar em pé então, e ninguém atenda o telefone ali não. Deixa ele tocar até ficar rouco. Parou, graças a Deus. Não, que nada, é insistente. Olha só. Nós ainda estamos nos reunindo aqui em casa, porque nós estamos no processo de regulamentação da utilização da tenda. E a gente espera que logo, logo nós estejamos de volta lá. Não há nenhuma preocupação a esse respeito. E para mim é uma alegria muito grande que nós estejamos reunidos aqui em casa, como foi durante tanto tempo. E eu espero que para vocês também esteja sendo bom e confortável, tá bom? Então, na quarta-feira que vem, nós vamos estar aqui, com a graça de Deus. E eu insisto, com você aqui, com você em casa, onde quer que qualquer pessoa que esteja me vendo agora possa estar tendo esse encontro. Para que vão lá na Vem Ver TV, lá nas reuniões com o Caio, baixem todas essas nossas reuniões gravadas, assistam, internalizem, deixem se formar um corpo, uma consciência em nós, minha gente. Eu quero dizer uma coisa a vocês. Eu sei que rola muita coisa interessante aqui no Caminho da Graça. Eu sei que ninguém vai domingo à noite lá na sala e volta para casa assim, bored, dizendo, que chata, hoje foi uma porcaria. Não existe dia porcaria, porque todo dia é o evangelho que é pregado lá. Então eu sei que ninguém vai lá e diz, hoje não foi legal. Você que estava uma droga. Mas é bom e maravilhoso sempre, os anjos aplaudem, porque é evangelho de Deus e não depende de mim. Então, isto é ponto pacífico. Eu sei que quem assiste aí o Papo de Graça, cresce a beça, vale mais do que muito seminário e papo furado e horas e horas e horas. Mas eu queria dizer uma coisa a vocês. Essas nossas reuniões aqui do Caminho do Discípulo, se eu tivesse que dizer a alguém que me perguntasse qual é a coisa mais importante que você está ensinando do ponto de vista prático, para quem está querendo andar nas pegadas de Jesus e do Evangelho, eu diria, são todas as que estão gravadas no link Reuniões com Caio da Vem Ver TV, antes de iniciarmos mesmo a sequência do Caminho do Discípulo. Aquelas conversinhas naquela tendinha pequenininha em noites de chuva, carregaram significados poderosos que só os tolos não perceberam. E eu não estou falando aqui como um tolo que se anuncia a si mesmo, porque isso não tem nada a ver comigo. Não nasceu em mim, vem de Deus. Por isso eu estou dizendo, vá lá e ouça, a palavra é de Deus. Eu falo isso com esse despodoramento, justamente porque eu creio de todo o meu coração que a palavra é dele. Se eu achasse que tinha alguma coisa minha, por um mínimo de simancol, eu ia até dizer, tem coisas legais lá. Mas não tem coisas legais lá, não. Tem coisas maravilhosas e eternas. Então, pelo amor de Deus, vão lá e se sirvam. Enquanto é dia, está tudo posto, fácil, dado, é só ver. E a gente faz esse corpo mole. Gente, sem conversa de pastor ameaçador, eu não sou isso. É só a conversa de quem crê no Evangelho. Vai chegar uma hora que a gente vai sonhar com esses dias e eles vão ser memória passada, passada, passada. E que talvez não tenha mais nem nada estocado em terabytes, em lugar nenhum. Porque vai chegar o dia e a hora em que a gente vai ter que fazer a nossa decisão. Ou nós, ou os nossos filhos, ou os nossos netos. Nós vamos ter que fazer a decisão de não comprar, não vender, não negociar, não fazer parte de mais nada, porque o que vai estar estabelecido é, para entrar tem que se dar.
tem que, a semelhança da coisa mais grotesca, tem que carregar marca mesmo no braço e na testa. Tem que virar gado do bicho. Nesse dia, você está pensando que você vai poder dizer, não, eu vou usar o cartão Visa, porque eu acho que o Master é que é dele. Meu querido, não vai ter mais nada não, é sem lenço, sem documento. E quando chegar esse dia, a idade da pedra voltou para você. Vai estar todo mundo cibernetizado. Um mundo de ficção, e você vai ser o brucutu. Que não vai ter chip para expandir memória, que não vai ter conexão telepática de frequência cibernético virtual, que não vai ter musculatura adicional ligada não sei aonde, que não vai ter nada disso, que não vai ter só botar a sua íris em algum lugar e todo mundo saber o seu histórico, tudo quem você é, de onde você veio, para onde você vai, e controlado por tudo. De modo que, se alguém quiser saber aonde você está, eles vão dizer ali, ou agora, nesse momento, ele está na casa do Caio, na rua tal, conjunto tal, casa tal, no Lago Norte. E eles podem até vão chegar a ver você de cima. Os calvos vão ter que botar proteção na cabeça ou qualquer outra coisa. Porque se até o Google Earth estivesse funcionando como eles tinham dito que já estaria a essa altura, com 66 satélites ao vivo, você poderia ir em casa assistir na VMVTV e botar no Google Earth uma cena de cima e ainda dizer, o Diego está lá sentado. Porque assim que daqui a pouquinho vai ser ainda no tempo das noviças. Quando o bicho pegar, meu irmão, quem estiver aqui vai saber o significado de voltar para a idade da pedra. Ou você está pensando que vai ter moleza nisso aí, é só uma escolha. Preencha aqui se você quer ou se você não quer. Não. Ou entra ou se arrebenta. Então o caminho é se arrebentar. Hoje está tudo facilitado. Eu tenho consciência de que eu não sei se eu vou usar isso até o fim da minha vida e essa coisa aguarda vocês, outros para além de vocês, ou se esse negócio ainda me pega por aqui. Só sei o seguinte, eu estou preparado para o que der e para o que vier. E não gostaria que a gente perdesse tempo. Aproveite enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém mais vai poder trabalhar. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Gostosão, em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Queria perguntar se tem alguém aqui com uma oração no coração. Se houver, ore. E ore sabendo que não é de você para você. Tem a ver com o que você ouviu. É uma resposta sua à provocação da palavra, no caso de você desejar orar. Se quiser, você tem 30 segundos para começar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vem sobre nós e inscreve com fogo do Espírito a tua palavra no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.